Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de estática, equilíbrio de uma partícula. E nós vamos resolver agora um exercício envolvendo equilíbrio em sistema tridimensional. E eu vou mostrar para vocês o uso, do vetor para como que ele facilita, a resolução de sistemas tridimensionais, como eu já tenho falado e citado anteriormente, em contrapartida, ao método da decomposição, que nesse caso fica bem mais trabalhoso, muito mais trabalhoso do que se fizer pelo método de vetor. Mas antes de começar, gostaria de te convidar a curtir esse vídeo, a se inscrever no nosso canal, caso você não seja, isso é muito importante para a gente. E se você já é inscrito e quer nos ajudar, você pode. De que maneira? Você pode curtindo esse vídeo, comentando no vídeo, compartilhando esse vídeo no WhatsApp, no Facebook e por aí vai, onde você gosta de se interagir com o pessoal, e também se tornando membro do nosso canal. Como membro, além de nos ajudar, você também tem acesso a materiais exclusivos, Clica em Seja Membro e veja lá, tem um vídeo que eu explico direitinho as diferenças dos dois módulos que a gente tem. Bom, sem mais delongas, vamos então aqui ao tema da aula de hoje, e o exercício diz o seguinte: determinar a força desenvolvida em cada cabo usado para suportar a caixa de 40 kN mostrada na figura. Então aqui a gente tem esse sistema aqui, ele está no espaço, eu tenho todas as direções x, veja aqui, x, y e z. Então eu tenho, como eu disse, um sistema tridimensional. Vou usar como exemplo aqui essa força, digamos essa força em específico aqui. O que acontece, essa força, se eu for fazer pelo método da decomposição, eu teria que decompor ela nessa... Deixa eu fazer aqui, ó. Eu teria que decompor ela em x, y, z, Então eu vou ter aqui uma componente aqui dessa força em x, eu teria uma componente aqui em y e por fim uma componente em z. Para obter isso, como é que eu teria que fazer? Veja que eu tenho aqui a projeção, então eu teria esse triângulo aqui. Então nesse triângulo dessa projeção, aqui olhando de cima, daqui do Z, eu vou ter esse ângulo. Então esse ângulo está relacionado com essa altura 8, mais essa altura aqui que eu não sei quanto é. Mais esse outro triângulo, olhando daqui, ele vai fazer esse outro triângulo aqui, essa outra projeção. Então eu tenho um outro ângulo aqui, um outro θ, vamos dizer que aqui é alfa, vou ter um θ, e aí sim eu vou ter aqui a distância aqui de 3 metros, se não me engano que está ali, e essa distância de 4 aqui. Aí eu consigo calcular esse ângulo, depois, em função, aí consigo calcular essa diagonal, em função dessa diagonal e desse valor de 8 eu consigo calcular esse ângulo, e aí por fim eu consigo calcular todos os ângulos e fazer a decomposição. Então note que fica bem mais trabalhoso. E aqui eu estou falando de uma força só, e nesse caso eu tenho duas. Embora as forças, a gente vai chegar à conclusão que elas são iguais, se fosse, são iguais porque os comprimentos aqui são iguais. Se fossem comprimentos diferentes, aqui um 4, aqui 5, eu teria que fazer essa conta várias vezes, então fica muito mais complexo, se a gente for querer fazer por decomposição. Então como que eu faço? Vou apagar tudo que eu escrevi aqui. Eu faço pelo método do vetor. Então o que eu vou ter? Eu vou ter esse vetor aqui, que vai ser o vetor TAC. Eu tenho esse vetor aqui, TAB. E tenho esse vetor aqui, que é o vetor, TAD. E por fim, eu tenho um vetor aqui, que é o vetor peso. Então se eu escrever todos esses vetores na forma de um vetor cartesiano, e depois fazer a somatória de forças vetoriais, eu consigo as equações que a gente aplica já diretamente lá, como somatório de x somatório na direção de x igual a zero, somatório na direção de y igual a zero, somatório na direção de z igual a zero. Aqui vai sair direto fazendo pelos vetores, Por isso que eu falo, trabalhar com vetor é mais chato no começo, quando você está aprendendo, embora quem está fazendo estática já deve ter estudado álgebra, que é onde normalmente se estuda essa parte de vetores, você já teve outras oportunidades, mas entender vetores é importante, por isso que a gente está, de certa forma, revisando aqui para poder ajudar a galera aí. Bom, então o que eu vou ter que fazer, Eu vou ter que escrever o vetor TAB, vou até mudar de cor aqui, o vetor TAB
vou escrever TAC aqui ao invés de TAB, no fundo é a mesma, né? O vetor TAB, ele é o módulo TAB que multiplica o vetor unitário UAB. Bom, e daí, né? O vetor UAB a gente já viu, que é o vetor unitário que dá a direção ali desse vetor. Ele nada mais é do que o vetor RAB, que é o vetor posição RAB, dividido pelo módulo de RAB. E o vetor RAB, ele nada mais é do que o vetor RB menos o vetor RA. Bom, então, eu começo de trás para frente, né? Eu determino qual é o vetor RA, qual é o vetor RB, e daí eu tenho o vetor RAB. Depois, eu tenho o vetor RAB, eu calculo o módulo dele, eu vou ter divido, né, o vetor que eu encontrei pelo módulo, enquanto o vetor UAB, e pronto, eu tenho o vetor TAC. Por analogia, a gente tem a mesma coisa aqui, ó, TAB, só vai mudar a letra. TAB, acabei, veja que eu escrevi aqui C, só aqui que eu escrevi B, todos os outros eu escrevi B, né? Deixa eu corrigir ali que é mais fácil eu corrigir esse aqui. Então, né, eu tinha falado TAC, escrevi TAB, mas aqui é TAB. E ali, né, então vai ser o TAC. Então, só corrigir, então, TAC vai ser TAC, o módulo TAC, vezes o vetor UAC. E o vetor UAC, ele é o vetor RAC dividido pelo seu módulo RAC. E o vetor RAC, ele é o vetor RA menos RB. Ou melhor, eu estou invertendo de novo aqui. O vetor RC menos o vetor RA. RC menos RA. Então note o seguinte, que se eu determinar o vetor posição RA, o vetor RC, eu tenho o RAC. Se eu determinar o RB, eu também tenho o RAB. Então, aqui eu estou escrevendo da maneira... eu acabei de escrever o receitão de bolo. Tudo é igual. Se você pegar os exercícios que eu já resolvi de vetor posição, você vai ver que eu sempre fiz assim, né? E esse é o receitão de bolo. Agora é só identificar qual é o vetor RA, RB, RC. Neste exemplo específico, o RA, ele é zero. O vetor RA, ele é o vetor zero. Por quê? Porque ele está aqui no ponto, né? Deixa eu mudar aqui a corzinha aqui. Ele está aqui, ó. O ponto A é exatamente a minha origem do meu sistema. Então, se eu estou na origem, né, a distância da minha origem até a origem é zero, né? Só que é o vetor, eu coloco vetorialmente, por quê? Que isso aqui, né, o vetor posição zero, vou só escrever isso aqui, né? É como se fosse o vetor 0 i chapéu mais j 0 j chapéu mais 0, oh, caramba, 0 k chapéu. Só isso. Então, assim, não tem nada de... Né, se o vetor tivesse 10 né, componentes, seria 10 componentes. Aí você fala assim, como que o vetor tem 10 componentes? Bom, você pode ter um vetor que tenha as 3 componentes mais uma componente de tempo, que varia com o tempo, né, que varia com os ângulos, enfim, você pode ter o vetor que quantos vetores que você... o vetor ele não é limitado a 3 dimensões, pode ter outras, cada componente representar outras coisas, né? Que não é o caso nosso aqui, né? Então veja que o próprio nesse exemplo aqui, o próprio vetor RAB é o próprio vetor RB e o vetor RAC é o próprio vetor RC. Então por quê? Porque esse valor aqui é zero e esse valor aqui é o zero vetorial, né? Mas, ou seja, o que eu falei, né? O que eu fiz aqui? Eu escrevi, né, o receitão de bolo para justamente você chegar naquela posição e aí você identifica cada componente, aí sim, né, passa a ser a característica de cada exercício, né? Uma vez identificado, a gente tem os valores que eu preciso. Então é isso que a gente vai identificar agora, né? Quem que é, vou identificar agora o RC, né? O RC, deixa eu mudar aqui a cor, né? Vou pôr vermelho mesmo que está melhor aqui. Então, o vetor RC, ele acaba coincidindo, ele é o quê? Ele é... como eu tenho sempre comentado, né? Como que eu entendo o vetor posição?
O vetor posição são as cotas que eu teria que chegar se eu fosse fazer tipo o mapa do tesouro, né? Tantos, você vai andar 3 passos para a direita, 3 passos para a esquerda, né? 3 passos para o oeste, leste, né? Seria e mais, né? O andar para cima, né? Se fosse possível, né? Nesse exemplo do mapa do tesouro, né? Então é exatamente isso, né? Que a gente já falou disso, mas eu tô revisando aqui. Então nesse caso, que eu estou no ponto A, eu vou andar em x primeiro, né? Esse valor de 3, só que eu estou andando no sentido negativo. Vou colocar aqui em vermelho mesmo. Então, o R, eu estou indo no RC, né? O RAC, que é igual ao próprio RC, ele vai ser igual a menos 3 e chapéu. Depois, eu vou andar na direção de Y. De quanto? 4. Vou andar aqui. 4. Então, positivo, mais 4, J chapéu. E depois, por fim, eu vou subir de 8. Então, mais 8K chapéu. Só isso? É, só isso. Então, o vetor, né, posição, né, ele, nesse caso aqui seria o próprio vetor aqui, né? Inclusive, o primeiro exercício que nós resolvemos aqui sobre esse tema, né, nós justamente buscamos, né, obter qual que é essa distância entre A e C, né, que seria essa diagonal desse triângulo maior que eu poderia escrever aqui, né? E que nada mais é do que o próprio módulo do vetor RAC, né? Então, aqui, nesse caso coincide, né? Então aqui é o vetor RAC. Note o seguinte, que o vetor RAB, ele é parecido com o RAB, porém, a única cota que é diferente vai ser essa aqui, que é o Y, né? Que ao invés de ser mais 4, vai ser menos 4. Então, já vou colocar aqui direto, vou aproveitar, né? Por analogia. Então, vou pôr aqui por analogia. O que a gente tem? O RAB, que é igual ao próprio RB, vai ser igual a menos 3i, menos 4j, chapéu, mais 8k, chapéu. Então, já determinei, né, os vetores de posição. Agora, o que eu preciso? Eu preciso calcular os vetores, o vetor posição, o AB, o AC. Deixa eu só ver se eu escrevi certo aqui. Então, o AC, que vai ser igual ao vetor RAC dividido pelo seu módulo, RAC. O módulo, vou aproveitar aqui e escrever aqui, né? Então, o módulo de RAC é a raiz menos 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 8 ao quadrado, que vai ser igual. Então, como eu sempre tenho mostrado, né? Eu tenho mostrado sempre a calculadora aqui. Então, esse aqui é o módulo, né? O aplicativo, né? Droid 48. Então, eu coloco aqui o vetor 3, 4 e 8. Ó, veja que eu escrevo aqui em espaço. Ó. Vou apertar aqui vetor. Ó, veja que é o vetor, tem um V3 ali, ó, tá vendo? Aperto o V3, virou o vetor. Repito, né? Dou um Enter para repetir. Olha lá, repetir. E dou o ABS aqui, ó. Tem o ABS. Pronto, esse é o valor, né? Já tem o módulo. Então, embora eu escrevi aqui por quê? Porque normalmente é o que o pessoal tem que escrever na prova. Quer dizer, voltando aqui para a tela, que é o que normalmente o pessoal tem que escrever, né? Na hora que ele está resolvendo lá, né? Para o professor, né? Então, 0,43 aqui em metro, né? Bom, o que vai acontecer, né? O valor, então esse vetor aqui nada mais é do que esse vetor aqui dividido por esse valor. Então, quando eu, né, já repeti aqui, ó, que eu fiz, se eu simplesmente dividir, eu já tenho o vetor final, tá vendo? Então, por isso que eu já tenho feito dessa forma. Então, aqui, né, o vetor, o AC, ele vai ser, então, voltando aqui, né, ele vai ser menos 0,318 e chapéu, mais 0,424 J chapéu, tô arredondando, né, que vocês viram que deram um puta do númerozão, mais 0,848 K chapéu.
Bom, e por analogia de novo, né? Como a gente tem feito. Então, por analogia é isso aqui, né? Então, o vetor UAB, ele vai ser o vetor RAB pelo seu módulo RAB. Nesse caso, o módulo vai ser o mesmo, né? Veja que aqui é o quadrado, né? Então o valor vai dar exatamente o mesmo. Então o vetor vai ser parecido, porém, né? Só essa cota aqui que vai ser negativa. Então fica menos 0,318 i chapéu, menos 0,424 j chapéu, mais 0,848 k chapéu. Pronto, eu já tenho os vetores unitários de cada um desses vetores, né? E agora eu preciso, então, calcular os vetores finais, né? Então, o que vai acontecer, né? Eu tenho que o vetor TAC, ele vai ser o módulo de TAC vezes o vetor unitário UAC. Então, basta pegar esse valor aqui e multiplicar, né? Então, o que acontece, né? Se eu tenho multiplicação de vetor por escalar, né? Eu tenho um escalar que eu vou multiplicar cada cota dessas, né? Pelo valor. Então fica menos, eu vou escrever aqui embaixo, TAC, que acho que não vai dar ali, vai ser igual menos 0,318 TAC, que é o módulo, e chapéu, menos ou mais 0,424 TAC J chapéu. Eu escrevi tão grande que não vai caber aqui também. Então, deixa eu apagar aqui e fazer de novo. Vou dar uma espremida aqui. Porque eu já escrevi na linha de baixo para caber e não vai caber, né? Aí fica ruim. Bom, então eu vou escrever de novo. Então TAC vai ser igual, abre parênteses, menos 0,318 TAC e chapéu, mais 0,424 TAC J chapéu, mais 0,848 TAC K chapéu. Por analogia, né? O TAB vai ser a mesma coisa, né? Só troca para onde for TAC é TAB e aqui é negativo, né? Então, menos 0,318 TAB e chapéu, menos, né? Aqui 0,424 TAB J chapéu, mais 0,848 TAB, aliás, K chapéu. Então só, né, conferindo, eu estou pegando esse valor e multiplicando pelo TAB, né, fazendo analogia, né, então eu vou até colocar aqui ali de lado, né, só para a gente lembrar que a gente tinha escrito já, mas o que a gente está fazendo ali, né, então o TAB, vetor, né, vai ser igual ao módulo TAB, multiplica o AB vetorial. Bom, e daí, né? Agora eu escrevo os demais vetores. Quais são os outros vetores que nós temos, né? Nós vimos lá o vetor TAD. O vetor TAD, vou até destacar ele de novo aqui, ele é esse vetor aqui, ó. Eu preciso fazer vetor posição dele? Não, porque ele já está, né, só na direção de x, então não precisa, né? Então ele já é, né, então o TAD aqui, ele já é na direção de x, então não tem necessidade de eu fazer ele aqui. Então, o módulo TAD, que multiplica o vetor, se ele é 1 i chapéu, mais 0 j chapéu, mais 0 k chapéu. Aí vem a pergunta que não quer calar, eu preciso colocar zero? Não, não precisa, mas eu gosto de colocar porque é mais, pelo menos eu sei se eu estou pegando os valores ou não, né? Então é por isso que eu costumo fazer, né? Então, se eu for pegar aqui e já multiplicar, né? Então TAD vai ser igual a TAD i chapéu mais 0 j chapéu mais 0 k chapéu. E por fim, o W
Por analogia, é a mesma coisa, só que ele é para baixo, né? Então deixa eu desenhar o W ali também. O W vai estar aqui para baixo, ó, que é no sentido menos de Z. Então, nesse caso, o que a gente tem? Né? Então vai ficar 0 e chapéu mais 0 J chapéu menos o valor de W. Eu vou até pegar o valor dele já. Nesse caso é 40 kN, né? Opa, passei demais. Menos 40 kN. 40 K chapéu. Bom, e daí, né? Daí que, uma vez que eu tenho, né, os vetores todos que estão envolvidos no meu problema, eu vou fazer somatório de forças igual a zero vetorial. Então o que acontece? Eu vou somar vetores, né, vetorialmente, o que é, né? Nada mais é, eu vou colocar aqui em valores, vou colocar colorido, né? Então, se eu vou somar esses vetores, né, todos eles vetorialmente, eu vou pegar esse valor, somar com esse valor, somar com, agora eu vou pegar esse aqui, né, esse valor, e somar com esse valor. Eu somo cada componente em separado. Vou mudar de cor só para a gente destacar. Depois eu venho, somo esse aqui, somo esse aqui, esse e esse. E por fim, então eu estou destacando para você entender o método, né, que eu já vou fazer direto aqui. Então esse valor, mais esse, faltou parênteses ali, mais esse. Então, ou seja, com isso, eu não vou escrever isso, porque primeiro que não cabe, né, na expressão, eu tenho que ficar rachando a expressão, mas quando eu pego, voltando aqui, né, então o que acontece aqui, né, a força X, isso aqui nada mais é do que uma força X e chapéu, mais uma força Y, J chapéu, mais uma força Z, K chapéu. E isso aqui é igual a zero vetorial, ou seja, 0 I chapéu, 0 J chapéu, 0 K chapéu. Então depois eu vou, né, então se eu colocar certo aqui, depois o que eu faço? Para que isso aqui seja verdade, o f de x tem que ser igual a zero, o somatório, né, então eu poderia escrever, pode deixar assim mesmo, assim. Então, o somatório de forças, né, as forças em x vai ser igual a zero, as forças de y igual a zero, forças de z igual a zero. Aí a gente volta para o caso do escalar, só que aqui eu não precisei calcular ângulo nenhum, né, não precisei calcular nesse momento ângulo nenhum, até porque a gente não sabe quanto vale, né, as componentes. Se a gente já tivesse as componentes, né, o valor de fx, fy, fz, aí ficaria simples, é só fazer lá o cosseno, né, e, pelo módulo, e a gente tem o valor dos ângulos, mas a gente não tem, né, como eu já expliquei no comecinho aqui da nossa explanação. Então é isso que nós vamos fazer. Então fazendo agora em y, eu vou colocar aqui destacar, né, em y, em i aliás, em i chapéu, né, na direção de i chapéu, então fica menos 0,318 TAC. Depois, esse aqui, ó. Então, ó, por isso que é interessante você marcar para você ver. Esse aqui, ó, para você verificar depois, né? Menos 0,318 TAB. Opa, marquei já esse. Depois, mais TAD. Esse, mais zero. Precisaria colocar zero? Não, precisar não precisa, mas como eu disse, eu gosto de colocar 0, 0, 0, para eu saber que eu peguei. Porque pode acontecer e é muito fácil, na hora da gente pegar aqui, a gente confundir. Quantas vezes você já deve ter me visto aqui, eu falando J escrevendo K, ou eu falando K escrevendo J, né? Então, se você não coloca, às vezes na hora de pegar aqui, você pode correr o risco de pegar o valor errado, né? Então eu particularmente prefiro destacar assim, para não correr esse risco de errar, né? E aí seria um erro bem besta mesmo, né? Bom, então tem aqui a minha primeira equação. Equação 1. Agora eu faço J chapéu. Então J chapéu, 420, 0, 424, 0, 424 TAC, menos 0, 424 TAB, mais 0,
mais 0 igual a 0. Então, 0 e 0, eu já sabia, por isso que eu já coloquei. Então, veja que eu já posso ir destacando que eu já peguei os valores. Essa é a nossa equação 2. E por fim, o K-chapéu. Então fica 0,848 TAC mais 0,848 TAB, depois mais 0 e mais não, mentira, menos 40, deixa eu corrigir ali, menos 40 igual a 0. E essa é a nossa equação 3. Agora eu tenho um sistema de equações. Então assim, a grosso modo a gente está fazendo a mesma coisa, né, que a gente faz lá quando a gente faz as decomposições, etc, x, y, z, só que aqui eu estou fazendo fazendo primeiro na forma de vetor, para depois a gente fazer essas equações, né, sem precisar decompor primeiro os componentes, o que é seno. Veja que nem apareceu o seno, nem apareceu o cosseno, e esses valores que vocês estão vendo aqui, esses 0,318, 424, eles estão relacionados com o cosseno dos ângulos, né, dos valores, né, daquele ângulo, né. Então desses valores, né, pormenores, esses valores picados aqui estão relacionados, né, mas a gente não precisou calcular nada disso por enquanto. Bom, o que a gente pode ver aqui da equação, né, da equação 2, o que a gente já nota? Veja o seguinte, né, que aqui é 0,424 menos 0,424, 000. Quando eu passar isso aqui para o outro lado, fica positivo, né, divido por 0,424, e daqui de 2 a gente já extrai, né, que TAC é igual a TAB. Eu estou fazendo direto porque é bem simples, né? De novo, ó, isso aqui é tudo zero, passo isso aqui para o outro lado, fica positivo. Divido 424 dos dois lados, sobra TAC igual a TAB. Bom, com isso, eu posso jogar, veja que eu na equação 3 aqui, na equação 1, eu tenho TAC, TAB e TAD, tenho três incógnitas, né? E a gente não sabe ainda quais os valores. E nessa última aqui, ó, eu tenho TAC aqui, TAB e só, né? E um valor numérico. Então eu consigo usar da equação 3, jogar esse valor na equação 3. Então, na equação 3, né? O que vai ficar? Eu vou jogar no lugar de TAC, TAB. Então vai ficar 0,848 TAB mais a mesma coisa, 0,848 TAB menos 40, já passando para o outro lado igual a 40. Então tá aqui menos, passa para o outro lado positivo. O que eu vou ter aqui, né? Eu vou ter, somando aqui, né, os valores, ponto 848 dá 169, então 1,69 696 TAB igual a 40. Então daqui a gente tira que TAB é igual a 40 dividido por 1,696, que vai ser igual a TAB. Então pegando 40, divide, inverte, 23,58 kN. O que mais? Aqui a gente sabe, né, que se o TAB é esse valor, o TAC também é esse valor, 23,58 kN. Colocando. Então, né, nós temos esse valor aqui também. Bom, se eu tenho agora, voltando aqui na equação, se eu tenho o valor de TAC, eu tenho o valor de TAB e eu quero o TAD, eu uso a equação 1. Então, substituindo, né, na equação 1, o que vem? Né? Então vai ficar menos 318. Veja que aqui, como eu sei que o valor é igual, né? Então vai ficar 600,318 2 vezes. Então, 636. Estão vendo menos com menos, né? Passando para o outro lado mais. Então o que eu tenho? Que TAD
é igual a 0,636 TAB, ou TAD, ou TAC, tanto faz. De novo, né, voltando aqui, ó. Esse com esse dá menos, né, duas vezes, então dá 636, a soma dos dois. Como são negativos, passei para o outro lado positivo, né, então já tem o valor de TAD. Então basta agora TAD igual a 0,636 vezes 23,58. Consequentemente, TAD igual, multiplica 15,0 kN. Nesse caso a resposta deu cravadinha na calculadora. Então, com isso, nós calculamos, né, todas as equações, todos os valores que foram pedidos no problema. Então, note que, né, você sabendo lidar com vetores, né, e tendo, né, as dimensões, onde estão os pontos, etc., que tem tudo a ver com a parte de projeto, né, quando você vai fazer o projeto, você que está dizendo quais são as distâncias, né, muitas vezes, né, pode ser o contrário, também você pode ter uma força, quero que tenha uma força e qual é a distância que eu preciso ter, né, também isso pode acontecer. Mas, de um modo geral, é isso, né? Você tem a força, tal, você teria, né, a força-peso ali que você está querendo suspender, etc. Qual é a força da corda, né? E você quer identificar a força em cada corda. Então, fazendo dessa forma, você consegue sem precisar calcular ângulos, ter cossenos e etc, né? Então, sabendo, né, trabalhar com vetores é interessante por causa disso. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.